Olá, eu sou a Carol Alvarez e esse é o Histórias da Bola. E a gente está aqui com essa enciclopédia do futebol campineiro, nacional e internacional, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Tudo bem, internacional é pessoa conta. Você é demais, você sabe tudo da bola, de todas as resenhas. Ei, Carol, mas legal. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite, né? E hoje, o que você traz pra gente? Então, assim, vamos tratar até com uma certa alegria, né? Mas a gente perdeu o Amaral, né? Eu digo assim, tratar com alegria, porque o Amaral só deu alegrias, né? Amaral foi, sem dúvida, assim, um personagem marcante na história do Guarani, na história do futebol, jogou no Corinthians. E lembrar do Amaral, assim, é você lembrar de coisas boas, é você lembrar de paz, um menino muito correto, né, que sempre dignificou. É aquela história, né? A morte, né, Carol, ela, de fato, é a interrupção da vida, né? E ela também sempre denota melancolia, tristeza, tudo isso faz parte, né? Com certeza. Agora, a vida tem que ser celebrada, né? E as boas memórias, né? As boas memórias. Então, como o Amaral nos deixou agora há pouco, né? Agora no final aí do mês de maio, eu acho que cabe a ele, a gente que acompanhou, né? A gente que viu o Amaral, que teve contato, viu o seu futebol, e ele tem essa conexão muito grande com Campinas. Eu acho que cabe, é justo, né, que nós do esporte, jornalistas, a gente lembre e faça um reconhecimento, né? Com certeza. Faça um reconhecimento. Ele foi um atleta, um ser humano, né, que merece ser reconhecido. E aí, no caso, aclubístico, né? Porque chega o jogador de futebol, você sabe disso, ele chega a um ponto que ele acaba ou conquistando, né? Tantos aí que são de todas as torcidas, né? Sim. Ou então ele também se identifica muito, às vezes com determinado clube, mas geralmente quando eles param de jogar, quando foram pessoas corretas, eles acabam obtendo o respeito dos dois lados, né? Dos dois lados. Então, a gente sabia que o Amaral, né, já vinha sofrendo. Ele sofreu alguns anos aí, né, com a doença. Ele estava em São Paulo, mas sempre tinha contato com as pessoas daqui de Campinas, né? Sempre tinha gente, porque ele foi muito ligado aqui. E, por exemplo, eu tenho um amigo que era muito chegado com ele, eu acho que conversava com ele quase que todos os dias, que é o Roberto Diogo. O Roberto Diogo é cronista, hoje é meu companheiro lá na Pan News, e ele estava sempre em contato e nos mantinha informado. Infelizmente, assim, ultimamente as notícias eram sempre notícias não muito boas, né, que nos fazia remeter assim à providência. Era sempre uma oração, que é o que a gente pode fazer, além, né, se há necessidade da ajuda, além da ajuda que você pode oferecer. Mas aqui nós vamos lembrar assim, de algumas coisas, né, da sua carreira. E eu me lembro que ele era garotinho, anos 70, né, meados dos anos 70, e aí ele entrou no Guarani, né? Ele ganhou a posição de titular. Muitos treinadores, né, que se identificaram com ele. Eu acho que ele se identificou com o seu Zé, né, seu Zé Duarte. Seu Zé Duarte ele tinha muita ascensão sobre os jogadores, principalmente de Campinas, né, aqueles da base, né? Ele sempre revelava, e ele sempre tinha muito carinho. O seu Zé também é outro capítulo à parte. Ele transformou muitas vidas de jogadores, né, com conselhos. É uma figura muito lembrada, né? Muito lembrada, né? Muito querida. Seu pai mesmo, acho que lembra muito bem dele, né? Deve ter tido muita amizade com ele e tal. E ele administrava, falava, faz isso, ele tem aquela vozinha, faz isso, faz aquilo, não vai por aqui. Uma vez o Rafael, aquele goleiro que era da Ponte, apareceu com um carro lá, um Opala, cor de rosa, todo exótico. Pode já tratar de trocar esse carro, vai comprar casa para sua família, etc. Seu Zé, ele era assim, no campo ele sabia, conhecia bem o jogo, transformava às vezes as posições. Por exemplo, o Júlio César,
que se consagrou como um dos grandes zagueiros da história, né, do futebol mundial, né, jogou no Borussia, foi campeão mundial. Ele se destacou, ele começou como volante, né? Aí o seu Zé falou assim: não, Júlio, você é muito pesado para volante, vem aqui atrás que você vai arrebentar. Assim ele fez e aconteceu. Então o Amaral também tinha esse carinho, né, por parte do seu Zé, por parte dos treinadores que passaram. Paulo Amaral, que Paulo Amaral era muito conhecido nacionalmente, tinha sido campeão com a seleção brasileira, de Lameira, aqueles treinadores dos anos 70, dos meados dos anos 70, que o Guarani sempre teve, e com todos o Amaral foi titular. Então você ia no campo assistir um jogo do Guarani, em que o Amaral estivesse presente, ele era um zagueiro, né? Naquela época, hoje ainda se fala, mas hoje assim, a nomenclatura dos jogadores, muitos já transformaram, né? A gente falava o quarto zagueiro, mas tem o zagueiro central, quarto zagueiro, que era um zagueiro central do lado esquerdo, né? O zagueiro central ainda continua sendo um zagueiro central, mas do lado direito, mais ou menos essa divisão. Mas ele jogava mais pelo lado esquerdo, era a sua especialidade. E era muito clássico, né? Amaral era muito clássico. Ele tinha a famosa, chama isso, técnica do desarme. Que às vezes você vê o back, aquele back butinudo, né? Ele chega na sola. Aquele back caneludo e levanta o atacante. Não, ele era sóbrio, muito inteligente, né? Tinha uma noção de cobertura assim que ele antevia a jogada, né? Que a jogada começava lá no campo de defesa e já vinha se desenrolando. Ele já sabia onde ia cair, então ele já cobria aqui, cobria ali. A marcação individual dele era muito precisa. Ele fazia aquilo que eles chamam de antecipação, né? Uma boa leitura de jogo, né? Ele tinha uma boa leitura de jogo, né? Aquele zagueiro que já está pronto para chegar antes que o atacante, sem mexer com o atacante, sem dar o contato, né? o que é muito difícil. Muito. Esse é o grau de dificuldade, é por isso que você classifica esse tipo de jogador como mais nobre, mesmo sendo um defensor. Depois nós tivemos assim, no mesmo estilo dele, mas para até o Doni lembrou aí um dia desse com autoridade. O Luizinho, né, que foi da seleção brasileira também, que foi titular em 82, era muito parecido com o Amaral. O Amaral foi em 78, foi titular da seleção brasileira, né, o famoso campeão moral. O campeão moral. Fomos lá, não perdemos nenhum jogo, né, e o Amaral saiu como um protagonista na Copa de 78, porque ele por duas vezes ele salva a seleção de perder o jogo, né? O nosso time não calibrava, né? O time não entrosava, principalmente no começo da competição. Tinha um jogo contra a Espanha, o atacante driblou todo mundo, chutou, a bola ia entrando, ele correu, salvou. Teve outro também, o Leão estava batido, ele foi lá e salvou. Então ele se notabilizou, né? Se destacou. E jogava junto com o Oscar, olha só. A gente tinha muito orgulho, né? Nossa, a gente falava que a gente é campineiro, você conhece, né? Você não é campineiro de nascimento, mas é de coração, não é? Sou de coração, já estou há 23 anos aqui. Então você já adotou a cidade. E a gente falava que nós éramos capital do futebol, né, nesses anos 70. E a gente tinha orgulho de saber que Campinas estava com uma dupla de zaga titular, né? O Oscar da Ponte Preta, o Amaral do Guarani. E ele, então, na Copa, ele arrebentou. Ele foi considerado um dos melhores zagueiros, tudo. A gente, infelizmente, naquele jogo contra a Argentina, lá em Rosário, chamada Batalha de Rosário, foi mesmo um jogo pegado, uma batalha. A gente deixou de ganhar da Argentina. Porque se a gente ganha da Argentina ali, a gente deixa ela para trás, né? E talvez a gente fosse para uma outra chave e deixava a Argentina, e acho que nós que chegaríamos à final e teríamos chance, né? Se a gente chegar na final, nós poderíamos ter sido campeões naquela época. Mas isso tudo não invalida, né, a grande participação do Amaral. Então ele pontificou. Agora eu, por exemplo, assim, com memória afetiva, eu estava um dia depois da Copa. A Copa foi no mês de junho, acabou no final de junho. Aí acabou para o Brasil, acabou num sábado, jogamos contra a Itália, decidindo o terceiro lugar. E nós ganhamos. A gente estava perdendo o jogo de 1-0. A Itália fez o gol de abertura
E a gente correu, empatamos com o Nelinho. Nossa, um golaço, acho que todo mundo se lembra, uma bola que ele dá com a parte de fora do pé, a bola faz uma curva e entra, um golaço. E já era o Zoff, o goleiro que foi da Copa de 82 da Itália. E acabamos empatando. E no final, uma jogada rivelina, o Jorge Mendonça que participou, o Dirceu, ele vem de trás e pega uma rebote, ganhamos o jogo. E ali foi um fato marcante, que depois muitos times repetiram o gesto. O Guarani repetiu o gesto em 86, quando perdeu do São Paulo. O Atlético Mineiro, no mesmo ano, né, 78, repetiu, quando perdeu também do São Paulo o Campeonato Brasileiro. Os jogadores saíram abraçados, assim, né? Todos eles. Foi muito bonito, foi até comovente, assim, todos, como quem diz, né? Estamos saindo de cabeça erguida, né? Estamos saindo como... Aí o Coutinho, que era o treinador, falou, não, nós fomos os campeões morais. A gente é considerado campeão moral. E tudo isso com a participação do Amaral. Tudo isso que eu estou dizendo aqui é o que vai para, né, que está lá na história, o Amaral sendo participante de tudo. E aquele ano foi engraçado, porque ele estava no Guarani, 78 no começo, e na verdade a gente considerava assim, que ele disputava pelo Guarani. Mas ele já não era mais jogador do Guarani também, porque ele foi vendido. Antes da Copa ele foi vendido, foi uma transação, ele foi para o Corinthians. Ele foi jogar no Corinthians, tal, fez uma carreira lá no Corinthians boa, né? Não tão brilhante quanto aqui no Guarani, mas não deixou também de ser um destaque por causa disso, por causa dessa exuberância técnica, né, que ele tinha. Ele era muito competente. Mas eu estava falando para você de uma memória afetiva, é que logo depois da Copa, numa terça-feira, o Brasil decidiu no sábado, acho que a seleção veio embora, acho que no sábado ou no domingo, né? Aí se desfez, aí os jogadores tiveram folga, cada um foi para o seu clube. E na terça-feira, eu estava, uma manhã de terça, eu estava lá no Carrefour, aqui da Dom Pedro, né? Carrefour foi o primeiro hipermercado assim, que veio, né, nesse modelo. Foi uma revolução, né? É que vão fazer um trem desse enorme, né? Mas, enfim, né? Para a época ele foi importante. E eu estava lá, porque eu trabalhava numa empresa, né? E a empresa atendia o Carrefour, né? Então eu estava lá como profissional. E estava daqui a pouco o Amaral lá fazendo compra, né? Eu não era cronista ainda, né? Ainda estava na faculdade, mas ainda não tinha conseguido. Na verdade, assim, eu queria ser... Depois fui ser radialista, mas eu queria ser jornalista de escrever, né? Impresso. Eu gosto de escrever também. Mas no fim acabei enveredando mais pela fala e escrever eventualmente, mas me dá muito prazer. Então, aí fui lá, eu encostei com ele, o Amaral, pô, que legal. Eu não tinha amizade com ele e tudo, mas pô, ele me atendeu. Né? Claro. Essas coisas calam em você, né? Com certeza. É uma coisa que você fala, caramba, né? Quer dizer, além de grande jogador, mas pô, hoje você vê muito jogador aí que é alheio, né? Que tem uma dificuldade até de chegar perto, ninguém chega perto, precisa falar com o assessor, com isso, com aquilo. Naquela época não, ele estava lá, aí claro, né? Vieram mais pessoas, tudo. Mas aí conversamos, né, sobre futebol. Poxa, aquele jogo em Rosário. Ele falou, então, né, poxa, perdemos um gol, poderíamos ter feito. Mas tudo bem, né, o time teve alguns problemas. Enfim, contou um pouquinho lá da história dele na Copa do Mundo e passou. E também, assim, acrescentando na memória afetiva, que isso aí eu vou colocar no papel, ele já tinha encerrado, né? Em 1995, aí eu assumi a presidência da ASEC, da Associação dos Cronistas Esportivos. Acho que eu até já te contei, né, em episódios passados, uma historinha que na morte do Brasil de Oliveira, eu fui lá, na morte, e levei a bandeira da ASEC, seu pai, né, o Adão, ele que devolveu a bandeira. Então, na presidência, eu fiz algumas coisas lá, elegi os imortais da Crônica Esportiva de Campinas e tal. E também naquela mesma festa, essa festa foi no Regatas, aqui no Clube Regatas
campineiro de natação aqui no Cambuí. A gente destacou 2 jogadores, assim, 95, né, que já tinham parado, claro, mas que seriam homenageados. E a gente, claro, né, pela ponte, adivinha quem foi, né? Pela ponte era sempre o de cá, né? Claro. De cá. Então, de cá foi. E aí, pelo Guarani, foi o Amaral, né? O Amaral foi lá, compareceu, ficamos todos juntos. O próprio Roberto Diogo, que é muito amigo, fez questão de apresentar, de fazer uma apresentação do Amaral, o de cá também. E todos ali, então ele foi homenageado, ficou feliz, demos uma placa de reconhecimento, né? A crônica. Então ficou aquela imagem, né? Aquela imagem. Depois eu peguei muita amizade com o filho dele que mora em Campinas. A gente estava sempre conversando, às vezes também não era muito frequente, mas ele sempre dava notícia do Amaral. E ultimamente, como eu te disse, as notícias não eram boas. Então eu acho que é uma pequena lembrança, né? De uma figura querida, que foi respeitada, que teve a sua notoriedade aqui na cidade. Teve, sim. Né? Ele começou, antes de ser jogador profissional, ele era guardinha, né? Olha só. Ele fala guardinha, muita gente não vai entender. Guardinha era o seguinte, era uma associação que nós tínhamos em Campinas, comandada pelo saudoso Rui Rodrigues, que era da Associação Comercial. Então ele recrutava meninos, sabe, meninos de 13 a 17 anos, né, para serem office boys, né? Também ninguém vai saber o que é office boy. A gente hoje em dia é mais ou menos um jovem aprendiz. Seria um jovem aprendiz, né? E o office boy era aquele faz tudo, era aquele moleque que ia no banco, no correio, fazia comida, né? Entregava alguma coisa em algum lugar. E eles eram da associação que ela chama Associação Homens de Amanhã. Então ele vestia farda, né? Tinha farda, o Amaral, eu lembro bem dele assim, a fardinha dele direitinho, mas ele tinha 16 anos por aí, mas já com 17 já foi, né? Já despontou, né? Então ele começou como guardinha. E eu acho que fica aqui então, né? Fica aqui nossa lembrança, nossa gratidão. Fez a sua passagem, eu acho que foi até muito cedo, né? Daria para ir muito mais, mas a doença não permitiu que ele continuasse. Só que para nós campineiros foi um orgulho, né? Foi um fica orgulho, o carinho também, né? Por ter tudo o Amaral que ele representa na nossa vida, né? E é legal você ter comentado essa homenagem que foi feita em 95, porque a gente fala tanto sobre isso, né, ultimamente, que o legal é você fazer homenagem enquanto a pessoa está viva, para ela ter esse reconhecimento. Porque depois que morre, é legal, mas já foi. Já foi, né? Já foi. E a pessoa leva aquele afeto, né? Exatamente. Você quer maior carinho do que uma homenagem, um reconhecimento da sua cidade, do seu clube. Com certeza. Olha só, você tocou num assunto interessante. O Rivelino, né? Que os mais experientes se lembram, né? Foi referência do Corinthians, foi ídolo do Corinthians. E depois, naquela decisão de 74, ele saiu quase como culpado pela perda do título, foi embora ali que ele foi para o Fluminense, para jogar na máquina. Mas depois de tantos anos, a direção do Corinthians resolveu reconhecer. Aí fizeram uma estátua, chamaram... Ele ficou super emocionado, né? O Rivelino, que, nossa, o Rivelino foi mundial, né? O Maradona, por exemplo, se inspirou nele. Mas ele ficou super feliz e chorou, emocionado. Por quê? Porque ele sentiu o reconhecimento do clube, né? É um clube que ele começou, que projetou. Então, no futebol, existe muito isso, né? Existe muito... apesar de muitos acharem que, às vezes, o jogador joga por mercenarismo, né? Porque é profissional. Não. O jogador sente o clube, né? Claro. Ele sente o clube, ele pega aquele carinho. Não, e mesmo que ele não se torne um torcedor... Porque é difícil você se tornar um torcedor quando você é o profissional. Né? Você não vai ter a mesma atitude que um torcedor, porque aquilo é o teu trabalho. Mas o carinho sempre fica, das boas passagens. Você vê, tem jogadores como o Washington, por exemplo, o Coração Valente, que tem um carinho pelo Atlético, fez uma história no Fluminense, tem uma história bonita no São Paulo. Então, assim, ele não é torcedor, mas ficam as boas passagens, o respeito e o carinho pelo clube, né, João? Onde vai é bem recebido. Aqui em Campinas, quando ele vem aqui... Exato, aqui na Ponte também. Ele marcou, né?
E isso eu acredito, que eles levam assim, para aquele carinho. Não como torcedor, que é difícil você explicar. Amor de torcedor é inexplicável. Exatamente. Não e às vezes o próprio torcedor não entende essa relação do profissional com o clube. Não, ele acha que tem que ser igual a dele. Não é igual, às vezes até mais, né? Mas não é igual a dele. A dele é paixão pura. 100% passional. 100% passional. Então é isso, acho que fizemos aqui a nossa parte, né? Exatamente. Reconhecer o Amaral e homenageá-lo, pedir a Deus que ele tenha um bom lugar e que fique na nossa memória, no nosso coração, essa grande expressão que a gente teve a oportunidade de conviver. Tá certo, João, obrigada. E se você quer acompanhar essas e outras histórias, é só entrar no site www.diariocampineiro.com.br e no nosso canal do YouTube. Até mais!